Você passou a vida toda assistindo só anime de pancadaria e agora que sossegou tá a fim de procurar alguns romances pra assistir, não é mesmo? Então você tá no lugar certo, porque no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês de 5 animes que são um ótimo começo pra quem tá procurando um anime de romance. Então bora lá, já que a gente tá falando de pessoas que ainda não entraram na vibe dos animes de romance, provavelmente vieram muito dos animes de porradaria, dos animes de ação, de fantasia, de comédia e tal. Então não adianta a gente querer socar um anime de romance igual abaixo, porque a pessoa não vai gostar porque não é algo que ela tá habituada. Ela vai achar um anime um pouco lento, vai achar desanimador e aí por fim ela vai dropar o anime. E não julgo da pessoa não gostar dos animes de romance por achar eles um pouco mais lentos, justamente porque ela tá vendo de uma atmosfera muito mais animada. Porque geralmente animes de ação, fantasia, animes de comédia sempre tem uma pegada um pouco mais animada, hein? Então raramente você vai ter cenas mais lentas acontecendo dentro desses animes. E nada melhor do que um anime de romance com muita pancadaria e ação do que Hakodai Kishi. É um anime perfeito entre os dois mundos, justamente porque tem muita porradaria, tem muita ação, tem muita batalha acontecendo, mas ao mesmo tempo também tem muita cena bonita, tem muita cena fofa. O casal principal, ele se vende muito fácil, a relação dos dois é incrível. E Hakodai Kishi, como eu já falei diversas vezes aqui no canal, ele conta a história do Ikki, né, que é um cavaleiro muito poderoso, muito forte, que ele tá dentro de uma escola. Só que essa escola não tem capacidade de analisar o poder do Ikki. Então todo mundo julga ele sendo fraco pra caramba, só que na verdade ninguém sabe do verdadeiro potencial que ele tem. E é justamente nessa escola onde ele conhece a Stella, que é meio que uma celebridade dentro daquele lugar, porque ela é forte pra caramba. Ela sempre treinou desde pequena, sempre humilhou tudo e todos, então assim, ela é a top 1 da escola. E aí no começo os dois começam como rivais, até porque aconteceu uma treta entre eles, justamente porque os dois estão morando no mesmo lugar. Sim, colocaram um garoto e uma garota pra dormir debaixo do mesmo teto. Só em anime vai acontecer isso mesmo. Mas aí logo no terceiro pro quarto episódio as coisas já começam a avançar muito rápido. Sendo um dos animes de ação onde o romance ele acontece extremamente rápido, porque se eu não me engano no quinto episódio a gente já tem beijo. Mas por que é um ótimo anime pra iniciantes? Primeiro, o romance ele não enrola. Então diferente de todos aqueles animes de romance escolar onde demora 50 temporadas pra acontecer alguma coisa justamente porque é tudo que o anime consegue entregar, aqui como a trama ela se envolve em diversos outros fatores, o romance sendo de segundo plano dá pra ser desenvolvido e que ainda tem muita madeira pra queimar durante todo o roteiro. Outro ponto a se analisar também é porque é um casal de muito respeito, justamente porque ambos têm uma personalidade própria e não parecem ser NPCs. Então cada um deles tem uma forma de agir que faz você simpatizar com cada um deles. E todo mundo sabe que é muito mais fácil você gostar de um anime quando você simpatiza com os personagens dele. Porque ninguém merece ter um protagonista que é um NPC, que não faz diferença nenhuma pra história e que se fosse qualquer outro personagem no lugar não ia fazer diferença. Outra coisa também é que tem lutas muito bem animadas, então você tem uma ótima coreografia, uma ótima direção de som, de imagem, então é um anime extremamente bonito. Então além de você ter toda essa pegada um pouco mais de romance, né, um pouco mais de drama, você também não sente falta da ação justamente porque tem muita batalha nesse anime acontecendo. E o outro ponto também é que ele mistura vários fatores, como eu já disse, né, então ele mistura ação, mistura comédia, romance, e é tudo muito bem equilibrado de forma que não te deixa enjoado de nada. Além do mais também é um anime de 12 episódios, então em um dia você já consegue terminar ele, e todo episódio te deixa com uma ânsia de quero mais, então você nunca vai ficar desapontado porque todo episódio tem coisa nova acontecendo. E agora vamos progredir mais um pouquinho, agora temos bastante ação, mas também temos bastante romance acontecendo, e eu tô falando de Sousei no Umi hoje. E basicamente a gente tem o Rokuro e a Benio, eles são exorcistas com poderes especiais, e eles têm um destino muito em comum, porque existe uma profecia que diz que os dois têm que se casar e gerar um filho, porque esse filho ele vai ser a pessoa mais poderosa da Terra, né, ele vai ser o melhor exorcista que já existiu, e esse filho deles vai ser responsável por acabar com todo o mal que tá acontecendo. Então todos os monstros que eles têm que lutar, o filho deles está destinado a acabar com tudo isso. Mas o que acontece é que de começo ambos se odeiam, porque a Benio acha que o Rokuro é um fracassado, enquanto o Rokuro acha que a Benio é uma patricinha do caramba que se acha melhor que todo mundo. Mas aí como eles são destinados a se casar e gerar um filho, eles são obrigados a conviver juntos dentro de uma casa. E aí com o tempo a relação deles vai se estreitando um pouco. Então eles passam a se conhecer melhor, ambos vão entendendo o passado um do outro, tentam entender por que um age daquele jeito. E aí no começo, o que na verdade era ódio, acaba se transformando numa amizade, porque ambos conseguem entender o ponto um do outro, e eles entendem por que cada um deles age assim. E aí eles vão passando por dificuldade juntos, né? O Rokuro ajuda a Benio com os problemas dela, da mesma forma que a Benio ajuda o Rokuro com os problemas dele, e as coisas vão se escalonando até se transformar numa grande parceria, que aí ao longo do tempo vai se desenvolvendo um romance entre eles. É um anime um pouco mais longo, ele tem 50 episódios, então de primeiro momento parece que é um anime muito longo, mas eu vou contar um segredo pra vocês, eu assisti esses 50 episódios em 2 dias. Sim, 50 episódios em 2 dias, eu basicamente maratonei esse negócio, nem dormi direito pra ficar assistindo. Então só de saberem dessa informação, vocês já conseguem entender que não existe episódio parado, você sempre tem episódio novo acontecendo alguma coisa nova que te deixa preso. Agora, por que é bom pra iniciante? Primeiro, o romance ele tem uma progressão muito clara, porque ele começa do zero, aí ele vai evoluindo, vira uma amizade, conforme o tempo vai passando, os dois vão se entendendo melhor, e aí sim vira um romance no final. O segundo ponto é que ele também tem muita ação acontecendo, tem muita pancadaria rolando, e muito drama também é uma coisa interessante de se declarar, e ele sabe mesclar de tudo um pouco, né? Então tem romance, você
tem comédia, principalmente que o Roku é muito idiota. Você tem personagens muito carismáticos. A minha personagem favorita é a Mayura, que dispensa apresentações. Você tem desenvolvimento de personagem, você tem evolução deles, você tem um romance sólido acontecendo, que vai se desenvolvendo de pouco em pouco, então você não sente que tem nada sendo atropelado. E aí, atrelado a isso, a gente também tem outros pontos positivos, que primeiro, ele combina muito bem o desenvolvimento pessoal dos personagens com as batalhas que estão acontecendo. Então a cada batalha você vê que os personagens eles estão evoluindo e que eles estão adquirindo uma nova forma de pensar. E como eu já disse várias vezes, o desenvolvimento pessoal de um personagem é o que faz a gente ter interesse por ele. Então por mais que sejam 50 episódios, em todo episódio você tá vendo que os personagens estão tendo evolução e que eles estão sim tendo um progresso. E é por isso que é tão divertido de assistir, porque em todo episódio você fica querendo ver o quanto que eles vão evoluir. Então você consegue ver o Roku, que antes era um idiota irresponsável, se tornando uma pessoa muito mais responsável e que as pessoas podem contar com ele. Enquanto isso, a Benio, que se achava uma patricinha do caramba, que se achava melhor que todo mundo, vai entendendo que com o tempo as pessoas que estão ao lado dela podem se tornar grandes aliados no futuro. Então você tem um grande desenvolvimento de personagem e um ótimo desenvolvimento de casal também. Fora o fato também de que temos cenas muito marcantes, a gente tem cenas memoráveis, tem muita coisa filosófica também, porque muitos desses monstros, na verdade, eles só estão existindo, muitos deles nem fizeram mal pra ninguém, mas aí os exorcistas foram lá e acabaram com eles. Então assim, você tem o outro ponto também, né, não é só um bando de heróis lutando contra vilões, não, você tem uma margem cinza lá naquele meio. Logicamente que a maioria desses monstros realmente estão fazendo maldade por aí, mas muitos deles também só querem existir, eles não estão fazendo nada demais. Então é muito interessante por conta disso, você nunca tem um preto no branco, você sempre tem um desenvolvimento de ambas as partes. E em terceiro lugar, a gente vai avançar mais um pouquinho. Agora vamos ter muito menos ação e muito mais desenvolvimento de romance. Então vamos lá, já estamos caminhando de pouquinho em pouquinho aqui. Vocês já viram, antes era muita ação e um romance um pouco parado, aí depois a gente já tem um romance um pouco mais desenvolvido, e agora vamos desenvolver mais ainda. Então assim, é uma progressão, né, pra iniciante. Então vamos lá, o terceiro anime que eu vou falar pra vocês é Shino Nakama, onde basicamente a gente tem o Red, que ele foi expulso do grupo dos heróis, onde o herói basicamente era a irmã dele, né, ele basicamente era um guia pra todo mundo lá naquele grupo, e aí depois que ele é expulso desse grupo, ele resolve ter uma vida um pouco mais pacata, então ele se muda pra uma vila um pouco mais pequena, e acaba abrindo uma farmácia lá naquele vilarejo. E aí com o tempo, né, depois de passar uns dias lá, ele encontra a Rich, né, que é uma princesa guerreira que tem naquele reino lá, basicamente ela é princesa de um dos reinos mais poderosos daquela região, e assim, desde o começo já é descarado que ela é doidinha por ele. Esse anime ele é interessante porque assim, você tem um romance extremamente desenvolvido, porque você vê que ambos eles se gostam desde o começo, mas ele ainda não tem aquela intimidade de casal. E aí quando os dois começam a morar juntos, você vê que esse desenvolvimento ele tá acontecendo aos poucos. Então você vê que no começo eles têm um pouco de vergonha de ficar um com o outro, eles agem mais como amigos do que como namorados e tal, mas isso vai evoluindo conforme o tempo vai passando. Então eles vão conhecendo melhor as pessoas do vilarejo, vê que todo mundo tá se ajudando, a gente conhece melhor os personagens que estão lá, então a gente tem desenvolvimento de personagem também, dos personagens mais figurantes, e o romance ele é extremamente leve, você vê ele se desenvolvendo de pouco em pouco, vê como a relação deles vai avançando, então de começo você vê que eles são um pouco envergonhados, mas eles ainda estão tentando avançar um com o outro, e aí você tem o beijo, né, no episódio 7, as coisas vão evoluindo, como eles vão se importando um pouco mais um com o outro, tem uma cena muito memorável da Rich, que o pessoal do reino chega lá chamando a Rich de volta, falando que se ela não fosse a princesa daquele lugar, ela ia perder o posto dele, a Rich falando, então eu perco esse posto, eu não tô nem aí, eu quero ficar com a pessoa que eu gosto. Então essa pra mim é uma prova de amor que ela gosta tanto do Red, assim, meu, ela tá literalmente abdicando no posto dela de ser a rainha daquele lugar, justamente porque ela quer ficar com a pessoa que ela ama. Então olha o desenvolvimento de personagem que a gente tá tendo aqui. Outra coisa também é que diferente dos outros, como eu falei, diferente dos outros que tem muita ação, muita porradaria, aqui já é um clima um pouco mais calminho. Você tem um pouco de ação também, não vou dizer que não tem, mas como eu falei, aqui é mais um romance sendo desenvolvido, ver como eles vão gerenciando essa farmácia, vai conhecendo mais os personagens à volta. Então é um anime que tem ação, tem um pouco de porradaria, mas o foco não é esse. Enquanto nos outros o romance ficava em segundo plano, aqui é o contrário. Aqui você tem muito foco no romance e a ação acontecendo fica em segundo plano. O terceiro ponto é que, como eu falei, é um casal que vive como um casal. Então eles dividem a casa, fazem comida sozinhos, cuidam um do outro. Você tem eles chegando nos finalmente, né? Assim, quem entende do que eu tô falando vai saber. Mas assim, eles têm uma progressão, como eu falei. No começo, o Red, que é o protagonista, ele tinha um pouco de vergonha de assumir esse relacionamento deles. Então a Rich até fala deles comprar uma cama de casal, mas aí o Red vai lá dar pra trás e compra outra cama de solteiro. Todo mundo chama ele de banana e com razão por causa disso. Mas aí depois ele se redime, ele compra a cama de casal, os dois começam a dormir juntos. Eles começam a ter relações um pouco mais íntimas. Então é um romance que ele vai se desenvolvendo de forma muito gradual, muito exponencial também. E o último ponto é que ele é ideal pra quem gosta de um romance um pouco mais adulto e menos colegial. E adulto que eu quero dizer não é cena mais 18. Não vão pensando besteira, seus bandos de pervertido. Mas adulto que eu digo é um pouco mais maduro, com cenas mais racionais acontecendo. Tem muito desse romance sonhador que muitas vezes a gente tem em anime de romance escolar. Eu recomendo bastante esse anime, é um dos meus favoritos. Assim, não dá pra gente dizer que a qualidade desse anime ela é excepcional. Ele é um anime que, querendo ou não, a qualidade é um pouco mediana, assim, não vou negar. Você vê isso principalmente nas cenas de ação,
mas a gente tem um diretor que ele tenta se esforçar o máximo que pode. Então, por mais que sim, seja uma produção mediana, você vê que ele não foi um anime feito nas coxas. Você vê que realmente eles tentaram fazer tudo que podiam pra fazer esse anime ser bom. Mas infelizmente, pela limitação do próprio estúdio, esse anime não conseguiu ser melhor em questão de produção. Mas ainda assim, você vê que eles tiveram muito carinho em fazer isso. As cenas de ação, eles tentaram o máximo que podia deixar divertida. Então, por mais que seja um anime mediano, ainda assim é uma ótima recomendação e eu acho que vocês vão gostar bastante. O penúltimo anime que eu vou falar pra vocês é Bunny Girl Senpai. Que sim, esse aqui já tá extrapolando bastante. Você literalmente não tem cena de ação. As cenas de ação que acontecem são tipo uma ou duas durante todo o anime, mas você ainda tem um fator de fantasia naquele anime. Então pode ver que a gente já tá evoluindo mais ainda, hein? Agora a gente tá excluindo praticamente toda a ação acontecendo, mas ainda temos uma pitadinha de fantasia acontecendo nesse anime. Então nesse anime a gente tem o Sakuta, que ele acaba encontrando a Mai, que vamos dizer assim, é meio que uma celebridade dentro do Japão, e que tá literalmente aos poucos sumindo de tudo e todos. Então a maioria não consegue lembrar de quem é ela. As pessoas olham pro lado e não enxergam ela. Literalmente eu tô falando isso, não é que vamos fingir que a gente ignora ela, não. Literalmente as pessoas estão esquecendo dela, não sabem mais quem ela é, olham pra ela e nem lembram quem ela é, porque eles literalmente não estão vendo ela. É como se vocês estivessem vendo essa parede branca aqui, ó. Vocês não estão vendo a cama, vocês só estão vendo a parede. Literalmente isso, estão vendo só a parede, a cama que se lasque. É literalmente isso, as pessoas não enxergam mais a Mai. É como se ela parasse de existir. E aí então que o Sakuta tenta ajudar a Mai a resolver esses problemas dela, tenta descobrir o que tá acontecendo, e aí por isso ele acaba sofrendo bastante também, justamente porque ele descobre que as pessoas esquecem dela a partir do momento que dormem. Literalmente o Sakuta fica 3 dias sem dormir só pra não esquecer dela. Ele só foi dormir porque a Mai deu um sonífero pra ele, porque ela viu que ele tava realmente sofrendo bastante por conta disso. Eu olhava no quarto dele, tava lotado de energético, um monte de comprimido pra deixar as pessoas acordadas, e a Mai descobriu isso. Então, finalmente, eles descobrem como resolver isso. O Sakuta se declara pra ela logo no terceiro episódio, numa cena muito maravilhosa mesmo. E aí, com o tempo, eles descobrem que outras pessoas também estão sofrendo com esses fenômenos sobrenaturais. E aí, eles percebem que esses fenômenos sobrenaturais, eles estão muito mais ligados aos sentimentos que essas pessoas têm. E aí, com o tempo, eles vão resolvendo o que tá acontecendo. Então, é um anime que tem muito drama. O casal principal se vende muito fácil, mas como eu falei, é um anime extremamente focado em drama. É drama e romance. Você não tem ação aqui nesse tipo de anime. Mas vamos lá. Por que é bom pra iniciante? Depois de você já ter passado por todos esses outros animes que eu te falei. Então você já tá no nível que você já tá entrando em muito mais romance e muito menos ação. Então te preparando pros animes de romance de verdade. Calma lá que isso vai acontecer. Então vamos lá. O primeiro ponto é que é um relacionamento muito maduro. Então como eu falei de novo, você não tem aquele romance que é muito mais sonhador, muito mais ilúdico, né? Você tem um romance um pouco mais pé no chão, com problemas acontecendo, com coisas que os dois têm que resolver juntos. Outro ponto também é que ele mistura muito romance psicológico, né, com um pouco de toque sobrenatural. Então, por mais que seja um anime estritamente focado em romance, sempre tem coisa nova acontecendo, porque eles têm que resolver esse negócio das coisas fantasiosas acontecendo. Então, eles têm que resolver esses problemas sobrenaturais, têm que entender por que tá acontecendo. E isso não deixa o anime parado. Então, você tem muito foco realmente no romance, mas você ainda tem essa subtrama acontecendo. O terceiro ponto também, a gente tem um protagonista extremamente carismático, porque pensa num cara sarcástico. É um cara que fala tudo que pensa, não tem vergonha de fazer o que ele acha que deve fazer. A gente também tem uma heroína principal extremamente carismática, ela marca muito, principalmente por conta da abertura. E aí quando você junta o protagonista memorável com uma heroína marcante, você tem um casal extremamente memorável. Eu duvido que alguém que tenha assistido Bunny Girl não consiga lembrar deles quando eu falo melhores animes de romance. Certeza que Bunny Girl vai estar lá no meio. Nem que seja o 100º, mas vai estar lá. E o último ponto também é que ele é perfeito pra quem tá procurando além do clichê escolar. Tem um romance escolar acontecendo, mas como ele tem uma subtrama que é esses problemas sobrenaturais, o anime ele vai além apenas dos clichês de romance escolar que tá acontecendo normalmente. Então é um ótimo anime, pra quem tá começando é maravilhoso. Eu duvido que alguém vai ficar entediado quando acontecer algum episódio. Você tem o filme também que é extremamente marcante, eu chorei bastante assistindo. Então assim, é um anime maravilhoso. Quem vai assistir não vai se arrepender, eu garanto pra vocês. Coloco minha mão no fogo por causa disso. E é claro, né, agora que a gente passou por animes de ação, animes de fantasia, animes de sobrenatural, agora sim, vocês já estão totalmente prontos para adentrar ao mundo dos animes de romance. E nada melhor que começar um anime puramente de romance do que com Toradora. Toradora é basicamente o início de todos os animes de romance que você vai assistir. Se você quer começar a assistir anime de romance, comece por Toradora. É quase um crime falar que gosta de anime de romance e não assistiu Toradora ainda. Então quem não assistiu Toradora, vai assistir porque é praticamente uma obrigação. Porque basicamente nós temos o Ryuji, que ele é um cara que parece extremamente intimidador, todo mundo tem medo dele, mas é o famoso bom gigante amigo, porque o cara, apesar de ser assustador, ele tem um coração muito bondoso. E aí nós temos a Taiga, que é a nossa querida Pincher, porque a bichinha é baixinha e a bichinha é extremamente explosiva. Então você imagina que ela tá namorada que tem 1,20 m, mas ela vira pra você e fala, se eu chegar aí eu te arrebento, é a Taiga. E os dois basicamente se unem, porque um gosta do melhor amigo do outro. E o objetivo deles com isso é tentar conquistar o melhor amigo um do outro. Então ambos vão tentar se ajudar pra ambos ficarem com as pessoas que eles gostam. Porém, quando isso
isso vai avançando, você percebe que, na verdade, eles estão gostando um do outro e não, na verdade, dos amigos deles. O que acaba resultando no final os dois ficando juntos. Mas por que esse anime ele é muito bom pra iniciante e todo mundo fala que quem tá começando nos animes de romance tem que começar por Toradora? Porque, primeiro, é um clássico da comédia romântica, você tem um excelente desenvolvimento, você tem piadas muito boas, você tem um casal memorável, ambos têm personalidade própria, você vê como eles realmente se importam um com o outro. Então a gente vê o Ryuji sempre tentando ajudar a Taiga com os problemas dela, se importando bastante com ela. E aí, na maioria das vezes, a gente sempre enxerga a visão do Ryuji com relação a Taiga. Porque na maioria das vezes, como eu falei, é ele que tá tentando ajudar ela. Mas aí tem uma virada de chave também. E aí quando o Ryuji, ele pula na água pra tentar ajudar a Taiga. E aí por conta disso ele acaba se afogando. E aí a Taiga, que detalhe, não sabe nadar. Ela vai com tudo na água pra tentar salvar o Ryuji, que teve um problema na perna. Então ele não tava conseguindo nadar e ele ia acabar morrendo afogado. Então a Taiga, mesmo não sabendo nadar, ela pula na piscina sem pensar duas vezes e acaba salvando ele. Quando a gente pensava que era só o Ryuji que se importava com ela, justamente porque ele que ajudava ela em tudo, a gente tem essa virada de chave da Taiga, que é arriscando a própria vida, superando o medo que ela mesma tinha justamente pra salvar uma pessoa que era importante pra ela. Então, se pra vocês isso não é desenvolvimento de personagem, eu também não sei o que é. O segundo ponto é que a gente consegue sentir a emoção dos personagens, justamente porque eles são muito carismáticos e tem um final muito marcante. Então a gente vê o desenvolvimento deles acontecendo, a gente vê que eles têm personalidade própria, e aí com isso a gente consegue simpatizar mais com eles. Outro ponto também é que, como eu falei, ele consegue fazer muito bem uma mescla entre uma comédia e um drama. Então, da mesma forma que você tem cenas muito cômicas acontecendo, principalmente por conta da relação dos dois, a gente também consegue enxergar cenas que tem muito peso durante a trama. E pra mim, um exemplo que eu não posso deixar de esquecer é principalmente com a mãe do protagonista, né, do Ryuji, porque ela é uma garota que teve um filho extremamente nova, o pai abandonou eles, então você imagina, é uma mãe solteira de 16 anos, e desde pequeno deu o seu máximo pra tentar dar o melhor que ela podia pro filho dela. Então, apesar de ser um anime extremamente focado em comédia, a gente também tem essas cenas que são bem pesadas mesmo, e que trazem mais uma parte de emoção a esse anime. Então não é um anime só focado em comédia ou só focado em romance, é um anime que ele vai flutuando sobre vários gêneros e ele sabe fazer isso de forma muito maestral. E aí, juntando isso, não tem como dizer que esse não é um dos melhores animes de romance escolar que a gente tem. E se vocês viram o último vídeo dos top 50 melhores animes de romance de todos os tempos, vocês podem ver que Toradora tá em 35º. E não é à toa, como eu falei pra vocês, é um anime muito bom, ele é muito bem construído, a parte de direção, de trilha sonora, de roteiro é muito bem construída. O estúdio praticamente fez uma obra de arte com esse anime, então ele é extremamente bonito, você tem personagens muito bem desenhados, você tem uma trilha sonora maravilhosa. E eu até hoje não encontrei nenhuma pessoa que assistiu Toradora e falou, não gostei, prefiro outro. Por mais que não seja o seu anime de romance favorito, com certeza você vai gostar dele. Mas por hoje é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da lista. Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Se você é uma das pessoas que tá começando nos animes de romance agora, me conta aí nos comentários qual você vai começar a assistir primeiro. E depois, se puder me dar um feedback, eu vou ficar muito agradecido, eu quero muito saber a opinião de vocês. Pra quem já tá inserido nos animes de romance, deixe aí nos comentários a opinião de vocês, se vocês recomendam outros animes pra quem tá começando a assistir. Então vamos tentar ajudar uns aos outros aí. E por hoje é isso, pessoal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Falou!